Foi aí que começou no Brasil uma onda conservadora, a marcha da família, o apoio ao golpe militar, já preparando o caminho, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, todo esse movimento preparou o caminho para o anticristo Bolsonaro. A teologia da prosperidade é um câncer no Evangelho. E ela precisa ser severamente combatida, porque ela desvirtuou completamente a mensagem de Jesus. Não tem base bíblica essa ideia de que se você se sacrificar, se você for muito devoto, se você se conectar de uma maneira tão plena à igreja, você vai ser abençoado. Se você colocar ali até o que você não pode do seu salário, isso vai chegar em dobro. Não tem base bíblica que fundamente esse tipo de mensagem? Nenhuma. O que há são textos isolados do contexto, geralmente textos extraídos do Velho Testamento. Eles falam muito de Abraão, falam muito do sacrifício de Abraão, quando na verdade foi um sacrifício que não chegou a ser feito. Pastores pedem às pessoas que levem ao altar o seu Isaac, e para eles Isaac é um eufemismo, é tudo que você tem na conta bancária. Só que eles se esquecem que, de acordo com a narrativa bíblica, quando Isaac foi colocado sobre o altar para ser oferecido, Deus disse, não faça isso. Eu quero saber qual é o pastor que, quando vir o povo com todo o seu salário na mão para entregar no altar, vai dizer, não façam isso. Voltem para casa com o seu dinheiro. E os que já fizeram vão receber o estorno, não se preocupem. Cara, teve uma vez, Daniel, que eu vi uma cena que me impactou muito. Estava chovendo e eu me refugiei dentro de uma igreja universal, que na época era a sede deles, na abolição. E enquanto aguardava a chuva passar, eu ouvi quando o bispo lá na frente pediu ao povo para que levantasse as suas carteiras aos céus, que ele ia fazer uma oração para consagrar o dinheiro das pessoas. E todo mundo tirou a carteira e levantou. Deveria ter lá umas 2.000 pessoas. Todo mundo levantou a sua carteira ao céu. E eu de cá olhando, falei, onde esse cara vai chegar? Aí ele fez lá a oração dele, no final todo mundo ia devolvendo a carteira ao bolso e ele disse, gente, eu acho que vocês não entenderam. Quando você consagra uma coisa ao Senhor, ela agora é dele. Se você sair daqui com esse dinheiro, você está roubando a Deus. Cara, eu falei, não é possível que alguém diga isso na maior cara dura. E ver aquela multidão toda indo lá na frente, esvaziando a carteira no altar. Isso é evangelho? Isso é uma exploração, cara. Eu já recebi algumas pessoas que saíram de certas denominações, inclusive ex-pastores, dizendo que perceberam que seus líderes estavam valorizando mais o dinheiro, as arrecadações, do que o próprio evangelho. É a sua percepção também de algumas igrejas evangélicas por aí, que o dinheiro está acima de Jesus? Jesus é só o gênio da lâmpada. Eles não acreditam em Jesus, eles não pregam Jesus. A única coisa que eles falam de Jesus são os milagres, porque aí interessa, porque eles dizem que isso ajuda a despertar a fé das pessoas. Mas fora isso, você não ouve um pastor desses pregar, por exemplo, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não, eles não vão pregar isso. É contraproducente. Isso depõe contra o que eles estão pregando. Essa história de pega o que você tem, dá aos pobres. Aqui dá aos pobres coisa nenhuma. Eles não estão preocupados com os pobres. Estão preocupados com a manutenção do império eclesiástico que eles construíram. Pois é, quando a gente vê essa relação desses líderes religiosos com a política, inclusive lançando candidatos que vêm de suas denominações, pessoas próximas ali às lideranças, a intenção deles é qual, Hermes? Eu fico em dúvida se é algo mais ligado ao dinheiro, se é algo mais ligado a uma vertente do fundamentalismo religioso, no sentido de vamos transformar o Brasil em um país ainda mais cristão, vamos, por meio da política, instaurar o reino de Deus, sabe, nessa perspectiva teocrática, ou seria talvez um mix dessas coisas, ou alguma coisa que me escapa ainda, enfim. Qual é a sua percepção sobre isso? Se você me permite uma digressão, Tranquilo.
Vai ser um rolê aqui um pouco extenso, mas eu acho que vai valer a pena. Tranquilo. As coisas não aconteceram da noite para o dia, né? Foi um longo período de fermentação. E como é que começa isso? Movimento pentecostal. O movimento pentecostal nasce na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, numa igreja de negros. Um movimento legítimo, de espiritualidade, mais mística e tal, mas que enfatizava muito os dons espirituais, os carismas, as manifestações. Essa foi a chamada primeira onda. Isso aconteceu ainda no início do século XX. Depois veio a segunda onda. A segunda onda foi aquela que enfatizou as curas e o exorcismo. O meu avô é da primeira onda, é da onda dos dons espirituais. O meu pai foi da segunda onda, do exorcismo e das curas. Depois vem a terceira onda. A terceira onda é a teologia da prosperidade. É aí que nasce o Universal, é aí que nascem essas igrejas cuja ênfase é essa teologia nefasta. Agora, na primeira e na segunda onda, uma das características delas, além dessas que eu citei aqui, era a ênfase apocalíptica. Era a ideia de que o mundo caminha para um desfecho cataclísmico. Apocalipse, para eles, é sinônimo de fim do mundo. Com isso, muitos crentes tiraram seus filhos da escola, as pessoas já não se preocupavam em adquirir bens, porque estavam realmente acreditando na maior boa-fé que o mundo caminhava para um fim. O nome dessa escatologia é dispensacionalismo. É a escatologia da Assembleia de Deus, ainda hoje, é a escatologia de 90% das igrejas no Brasil. Mas quando chega a terceira onda, a da teologia da prosperidade, esta terceira onda chega justamente nos anos 60, aqui no Brasil, quando acontece o golpe militar. Isso eu vim descobrir, Daniel, no período em que eu morei lá. Eu desconhecia isso. Eu ouvi isso dos lábios de missionários americanos. Muitos dos missionários que foram enviados para o Brasil a partir de 64 eram agentes da CIA. E a missão deles não era só evangelizar. Eles traziam consigo essa terceira onda de teologia da prosperidade e, mais adiante, teologia do domínio. A teologia do domínio é totalmente diferente daquela escatologia da primeira e da segunda onda, que falava em fim do mundo. A teologia de domínio é aquela cuja ênfase é na tomada de poder. Agora que a igreja redescobriu o seu lugar no mundo, ela deixou de ser uma minoria desprezada, ela começou a ter capital político, começou a ter influência, então nós vamos trazer o reino de Deus. E esse trazer o reino de Deus para eles tem a ver com a promulgação de leis baseadas na Bíblia. Tem a ver com o estabelecimento de um Estado teocrático. É aí que a coisa começou a fermentar. Nos anos 60, o primeiro grande evangelista dos Estados Unidos a vir ao Brasil foi Billy Graham, que lotou o Maracanã por dias consecutivos. Ao todo, foram 600 mil pessoas que compareceram aos cultos do Billy Graham aqui no Brasil. Ele ainda não tinha a ver com a teologia de domínio propriamente. Ele não tinha a ver com nenhuma dessas ondas que eu citei aqui. Ele era batista. Mas ele estava politicamente comprometido com uma agenda conservadora. Mais adiante, já nos anos 80, finalzinho dos anos 70, anos 80, com Ronald Reagan. Quem elegeu Ronald Reagan foi a direita conservadora cristã dos Estados Unidos. Foi quando a igreja começou a descobrir o poder que ela tinha. Os missionários que foram enviados para o Brasil vieram com uma missão, além da chamada evangelização, vieram para deter a expansão de teologias latino-americanas, que eram teologias socio e politicamente engajadas, como a teologia da libertação, dentro do contexto católico romano, a teologia da missão integral, dentro do contexto evangélico. Essas teologias eram consideradas progressistas demais, esquerdistas, comunistas. Foi nessa mesma época que chegou no Brasil o movimento carismático católico. Foi nesse mesmo bojo, com a mesma intenção, frear as teologias latino-americanas. Foi aí que começou no Brasil uma onda conservadora,
a marcha da família, o apoio ao golpe militar, já preparando o caminho, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, todo esse movimento preparou o caminho para o anticristo Bolsonaro. O João Batista do Bolsonaro foi essa onda conservadora que varreu o Brasil dos anos 60 para cá. Nos anos 80, na época da eleição, né, da Assembleia Constituinte, o meu pai foi candidato a deputado federal. E, na época, lançaram um livro, ficou muito famoso entre os cristãos evangélicos, cujo título era Irmão Vota em Irmão. A ideia era justamente frear o avanço do comunismo. Comunismo vai fechar as igrejas. Ainda não se falava em casamento homossexual, ainda não se falava em questões assim ligadas a costumes, a droga, a aborto. Se falava em fechar as igrejas. Ainda não se usava o termo cristofobia, mas já se fazia pânico moral em cima disso. O evangelho vai ser proibido, porque foi proibido na União Soviética, porque foi proibido na China, vai ser proibido no Brasil. Foi aí que começou a bancada evangélica. A bancada evangélica surge na eleição de 86. E por pouco meu pai não foi parte da bancada evangélica, porque ele ficou na primeira suplência. Não vem ao caso aqui explicar o que houve, mas ele ficou como primeiro suplente. E hoje eu agradeço a Deus por ele não ter entrado. Eu não acredito que se meu pai tivesse vivo hoje, ele apoiaria Bolsonaro, porque meu pai era completamente averso a essa questão de armamentista, tal. Ele era muito pela paz, mas ele era conservador. Então, algumas das pautas defendidas por Bolsonaro, ele certamente defenderia, isso por uma questão de coerência. Meu pai era um homem muito corretinho, muito sério no que fazia. O que ele fazia com sinceridade. Só que o movimento que ele liderou nos anos 70 e 80 deu origem ao neopentecostalismo. E nesse bojo surgiram líderes como Edir Macedo, líderes como esse Valdomiro, esses caras Santiago. todos vieram, o Valdomiro Santiago, vieram todos desse movimento. E na sua visão, eles têm essa vontade de que o cristianismo se enraize na política de tal forma que o Brasil possa se tornar um país cada vez mais cristão, do ponto de vista jurídico, legislativo, sei lá. É um desejo que está presente entre eles? Não é tanto dinheiro, então, é? Olha, tem as duas coisas, Daniel. Gente sincera? Tem. Equivocadamente sincera, mas tem. Mas entre os principais líderes, eu acho que tem mais vontade de se locupletar. Não é bem o reino de Deus que interessa a eles. A teologia de domínio ela é apenas a justificativa. Haveria alguma... Desculpa, eu te interrompi. Sim, apenas isso, a justificativa ideal. E você acha que são sinceros quando dizem que acreditam que Jesus está prestes a voltar? Que você disse que boa parte, não sei se a maioria, das denominações cristãs afirma esse tipo de coisa. Não sei se é a sua visão, a sua crença também, mas eu sinto, às vezes, os cristãos bem diversificados quanto a essa expectativa. Você acredita que eles acreditam firmemente quando dizem isso, que Jesus está prestes a voltar? Se preparem, não liguem tanto para as questões terrenas, mundanas, assim, que o negócio... E se você enxerga algum tipo de benefício institucional nesse tipo de mensagem? Eu vou te dar um exemplo de onde vem a minha pergunta, tá? Eu já entrevistei ex-testemunhas de Jeová aqui. E uma das justificativas que alguns líderes dão para os fiéis das denominações é que não vale a pena fazer faculdade. Jesus já vai voltar. Para que você vai ficar 4, 5 anos ali numa faculdade que não vai te dar nenhum retorno? Jesus já vai voltar. Eu não sei se... E aí, uma interpretação que aparece de vez em quando, Hermes, é a de que a faculdade vai desviar o cristão do reino de Deus. Lá você vai entrar em contato com ideias as mais variadas, com o ateísmo, inclusive, com o comunismo, inclusive. Então, eu não sei se esse tipo de mensagem pode ter algum tipo de benefício, de ganho para os líderes, enfim. Comenta um pouquinho sobre isso para nós. Olha, eu já tive, inclusive, alguns debates, um deles com o próprio Malafaia, sobre essa questão. E eu lembro que... Porque
eu não sou afeito a essa teologia da volta iminente de Jesus e tal. Eu tenho uma ideia um pouco diferente, que não vem ao caso aqui, mas e o Malafaia defendia a volta iminente de Jesus. Quer dizer, Jesus vai voltar a qualquer momento, vai tocar a trombeta e vai ter o arrebatamento